Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a primeira aula do módulo 3, da disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear. O módulo 3, nesse módulo, nós falaremos sobre transformações lineares. Particularmente, nessa unidade 1, nesse primeiro vídeo, nessa primeira aula do módulo 3, nós trataremos, além da definição, os conceitos de núcleo, imagem e matriz de uma transformação linear. Transformações lineares, elas vão fazer um papel muito importante de interação entre dois espaços vetoriais distintos. Como nós percebemos nas aulas anteriores, a definição de espaço vetorial, ela trata-se de uma forma de abstrair a noção que nós temos, as noções geométricas que nós temos no espaço euclidiano convencional, no espaço R2, R3, onde nós tínhamos aqueles vetores, aquelas representações geométricas bastante familiares e bastante convencionais. À medida que nós generalizamos isso e abstraímos isso de forma algébrica para um espaço qualquer, seja ele de polinômios, de matrizes, de funções, nós construímos espaços vetoriais de qualquer natureza, onde os vetores são elementos algébricos de qualquer natureza. O que nos permite trabalhar com estruturas algébricas associado a conceitos geométricos dentro desses objetos que nós definimos, né, os espaços vetoriais. Agora, quando nós quisermos uma interação, né, uma forma, entre aspas, de conversa entre dois espaços distintos, nós estabelecemos isso por meio de funções. E não são quaisquer funções, são funções que vão respeitar as estruturas dos espaços envolvidos. E essas funções que são as chamadas transformações lineares, que a definição formal se dá da seguinte forma: sejam U e V espaços vetoriais, possivelmente distintos. Uma função T que sai de U em V é chamada transformação linear quando essa função respeita a soma entre os espaços, ou seja, quando eu aplico a T em uma soma de vetores U mais V, isso deve produzir a T de U mais T de V. E de forma semelhante, a T aplicada num produto alfa-U, onde alfa é um número real e U é um vetor de U, deve ser associado ao vetor, né, alfa-T de U em V. Isso, claro, deve ocorrer para quaisquer elementos U e V do espaço U e alfa real. Como a imagem sugere, né, o que nós pretendemos, o que nós gostaríamos que acontecesse para que a função respeite a estrutura dos espaços é que eu tenho U e W elementos ou vetores do espaço U. E eu tenho também, logicamente, o elemento U mais W, que possivelmente é diferente dos vetores U e W, né, como os pontinhos aí sugerem. A T, ela deve respeitar, então, da seguinte forma: a T aplicada no vetor U mais W deve ser igual a T de U mais T de W, né? Onde nós podemos ver ele no espaço V, eu tenho o T de U, eu tenho a T de W, e eu tenho a T de U mais W coincidindo com o T de U mais T de W. É claro que é uma força de um abuso da notação, nós estamos denotando a mesma soma no espaço U no espaço V, mas note que U e V podem ser espaços de natureza bastante distintos, ok? Como nós veremos ainda em alguns exemplos. Particularmente, dois exemplos muito triviais de transformações lineares podem ser dados da seguinte forma. Eu estou chamando de O de U em V a transformação linear que associa qualquer vetor do espaço vetorial U no vetor 0, no caso do espaço vetorial V. Você pode perceber que isso define um espaço vetorial, né? Você pode perceber isso. E também, se U é igual a V, eu posso definir a transformação linear chamada de identidade, representada pelo símbolo ID, que faz nada mais do que pega um vetor e associa a ele mesmo. Então, é uma função identidade. Agora, uma transformação linear um pouco menos trivial é dada quando o espaço U é o R2 e o espaço V é o R3. E a aplicação T, ou a função T, faz a seguinte regra. Ela pega um vetor de coordenadas x e y e associa num vetor cuja primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y e adiciona uma terceira coordenada dada pela soma entre x e y. Portanto, sai de R2 e associa um vetor no R3. Note que se T é uma transformação linear de um espaço vetorial U no espaço vetorial V, então,
são verificadas trivialmente as seguintes propriedades. Sempre a T vai levar o zero de um espaço vetorial no zero do outro espaço vetorial. Isso sempre vai acontecer. Quando eu aplico a T no vetor oposto a U, ou seja, o menos U, isso, pela propriedade de transformação linear, deve ser igual a menos T de U. E se T é aplicada em uma combinação linear, isso é igual à combinação linear das imagens, ou seja, esses alfas aí, como se eles estivessem saindo, né, fora da soma. Então, eu tenho T, a soma de alfa 1, U1 até alfa n UN, como sendo alfa 1 T de 1, mais, assim por diante, alfa n T de UN. É muito importante anotar que esses subconjuntos particulares que nós estamos chamando de imagem e núcleo, que a imagem nada mais é do que a imagem convencional como função mesmo, ou seja, os elementos T de U, onde U percorre todos os elementos de U, é um subconjunto de V, e o núcleo é todos os elementos de U que são levados ao zero de V, esses são subespaços vetoriais, respectivamente, de U, ou melhor, de V e de U. Né? Note que T vai ser injetora sem somente ser o núcleo é zero. Lembrando que uma função ela é injetora quando imagens distintas vão em elementos, ou melhor, domínios distintos vão em imagens distintas. Ok? Bom, uma forma muito interessante, muito inteligente de associar a ideia de transformação linear com dimensão é conhecido como teorema do núcleo e da imagem. Veja como que nós podemos extrair informações referentes à dimensão dos espaços envolvidos a partir da construção ou da definição de uma transformação linear. Veja só, se T é uma transformação linear do espaço vetorial U no espaço vetorial V, então a dimensão do domínio, ou seja, a dimensão do U, vai ser igual à dimensão do núcleo dessa transformação mais a dimensão da imagem dessa transformação, onde núcleo e imagem são os subespaços vetoriais definidos anteriormente. Consequentemente, se U e V possuem a mesma dimensão, então nós podemos perceber que são equivalentes às seguintes afirmações. T vai ser sobrejetora se somente C for injetora, se somente C for bijetora. O que claramente não ocorre no caso somente de conjuntos, porque uma aplicação ou uma função injetora, naturalmente, é diferente de uma aplicação sobrejetora, que naturalmente é diferente de uma aplicação que é bijetora, que trata-se de uma aplicação sobrejetora e injetora simultaneamente. Quando uma transformação linear T de U em V é bijetora, nós vamos dizer que ela é um isomorfismo. E nesse caso, você pode perceber que a inversa, né, classicamente denotada por T elevado a menos 1, que sai de V em U, é também linear e é bijetora, ou seja, também é um isomorfismo. E nesse caso, nós vamos dizer que U e V são espaços isomorfos. Morfos tem a ideia de forma, e iso tem a ideia de mesma. Então, o que a linguagem está querendo nos induzir é a pensar que quando tem um isomorfismo entre dois espaços vetoriais, isso significa que esses espaços eles são indistinguíveis com relação à sua estrutura como espaço vetorial. Então, tudo que eu consigo fazer com um espaço, eu consigo fazer com o outro, desde que eles sejam isomorfos. Isso é muito importante porque nós consideramos, por exemplo, espaços que são muito conhecidos como os RNs. Quando nós mostramos que espaços são isomorfos ao RN, então nós podemos transferir tudo que nós conhecemos de um RN ou de um espaço euclidiano para esse espaço que talvez nós não conheçamos muito bem. Note que dois espaços vetoriais de dimensão finita são isomorfos, se e somente C possuem a mesma dimensão, onde a definição do isomorfismo aí fica, então, muito bem definida em termos da base em que os espaços estão definidos. E o que eu quero dizer com a definição está em termos da base? Se B é base de U e existe uma função definida em B, veja bem, ela não é uma transformação linear, ela é simplesmente uma função definida em B, né, sobre um espaço vetorial V, então nós podemos estender F a uma transformação linear, né, T de U em V, simplesmente fazendo. Se eu pego um vetor U qualquer, ele é escrito como combinação linear dos elementos de B, porque B é uma base de U. Então, esse U é da seguinte forma, né? Uma soma de alfa is e Uis. Eu digo que a T aplicada no U nada mais é do que a combinação linear desses Fs aplicados no UI, ou seja, T de U é a soma de alfa 1, F de U1, alfa 2, F de U2, e assim por diante até o alfa N, F de UN.
Portanto, é assim que nós fazemos extensão de funções quando elas estão definidas somente na base. E note que isso claramente define uma transformação linear, né, de U em V. Se U e V são espaços vetoriais de dimensão N e M, e T é uma transformação linear que sai de U e chega em V, considere, então, B uma base de U e C uma base de V. Então, de forma particular, né, cada vetor UJ, quando aplicado pela T, se transforma num vetor de V. Portanto, como C é uma base de V, eu consigo escalares alfa e j tais que o vetor T de UJ é escrito como combinação linear dos vetores de C, ou seja, vai ser uma combinação alfa e j VI. Hoje eu estou variando esse I de 1 até M. Perceba que a notação sugere que nós estamos construindo uma matriz, né? A matriz cujas entradas são exatamente esses alfas e jotas aí, ela é chamada de matriz da transformação linear T em relação às bases B e C. E ela é denotada da seguinte forma, a T, né, dentro desses colchetes, subíndice B, vírgula C. Por exemplo, considere a transformação linear que sai do R2 e chega também no R2, que tem a seguinte regra. T de xy é associado a x mais y, x menos y. Em relação às bases, consideramos as bases P, formada pelo vetor U1 e U2, né, apresentados aí, e C, V1 e V2. Note que, para que o exercício seja eficiente, você precisa primeiro verificar, né, fazer os cálculos para mostrar que T é de fato linear, se você não estiver convencido, e lembre-se da definição de base, né, para você perceber que B e C são de fato bases do R2. Então, note que T aplicado no vetor U1, primeiro elemento da base B, nada mais é do que 1, 1, porque x mais y e x menos y vão produzir essas duas coordenadas. Note que, quando eu escrevo esse 1, 1 em relação à base C, isso vai ser menos 1 V1 mais 1 V2. De forma semelhante, né, a T aplicado no vetor U2 é 2, 0, que é menos 2 V1 mais 0 V2. Perceba, portanto, que a matriz de T em relação às bases B e C vai ser a matriz cuja primeira coluna são os escalares associados ao vetor U1 e a segunda coluna os escalares associados ao vetor U2. Então, eu tenho uma transposição ali. Eu olho para aqueles vetores, para aquele menos 1, 1, menos 2 e 0, e faço uma transposição. Eu considero, portanto, os vetores como sendo coluna para formar essa matriz aí. Ok? Então, muito cuidado com essa transposição. Quando U igual a V e T é uma matriz, uma transformação linear de U em U, e B é igual a C, nós vamos indicar simplesmente, né, nós vamos omitir o C e dizer simplesmente T de B para B, e simbolizar da seguinte forma. Quando B igual a C for a base canônica, então nós omitimos o símbolo B, indicamos simplesmente com can, para indicar que é a base canônica do espaço envolvido. Onde base canônica nós estamos entendendo a base mais simples possível, né? Bom, uma pergunta relevante é a seguinte: se eu tenho duas bases de um mesmo espaço vetorial e T é uma transformação linear de V em V, qual seria a relação entre as matrizes com relação a C e as matrizes com relação a B? E a resposta é dada pela seguinte observação. Quando eu considero o M a matriz de mudança, a matriz associada à transformação linear identidade, que é aquela que nós definimos lá no comecinho da aula, em relação às bases C e B, então eu tenho a seguinte igualdade. A matriz de T em relação à base C é igual a M, a matriz de T em relação a B, M menos 1, ou seja, a inversa da matriz M, onde M é essa matriz associada à transformação linear identidade. Portanto, quando eu fixo quaisquer duas bases, as matrizes desse operador T, lembrando que eu chamo de operador, outrora eu chamo de transformação linear, mas esses nomes, eles indicam o mesmo elemento, são sinônimos, tá bom? Então, quando eu posso trocar de base, mas a matriz respectiva a cada base, elas vão se comportar de formas semelhantes, né? Onde eu estou dizendo semelhante no sentido estrito de matriz, né? Matrizes semelhantes, quando eu tenho uma matriz semelhante à outra, justamente quando eu consigo obter uma outra matriz que é conjugada à matriz anterior, né? Que é expressa por essa igualdade aí acima.
Portanto, isso mostra para nós uma forma tanto de trabalhar com transformações lineares, como trabalhar com as matrizes que elas produzem. E nós veremos na próxima aula como que nós podemos simplificar transformações lineares utilizando as suas matrizes correspondentes. Ok? Portanto, eu espero vocês para a próxima aula. Espero que tenha ficado claro essa exposição. Bons estudos a todos.